E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas mais uma vez ao canal. Eu sou o Mikael e hoje nós estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar a respeito do trânsito do Mercúrio pelo signo de Peixes e também vamos complementar com alguns comentários a respeito dessa lua cheia no signo de Virgem que vai pegar oposta, vai fazer oposição para esse Mercúrio, para o Netuno, para o Sol ali em Peixes e vai ser uma lua cheia extremamente reveladora. Pessoal, Mercúrio entra no signo de Peixes dia 2 de março e fica lá até o dia 19 de março. Então nós vamos ter ali mais ou menos 15 dias de um contato mais consciente com um mundo mais abstrato, mais subjetivo, que é o mundo pisciano, que é o mundo desse signo aí, que mexe com esse lado mais sensível, mais sensitível, como a gente já vem falado em alguns vídeos aqui no canal. Mercúrio, como alguns de vocês já sabem, é um planeta que traz uma carga bem racional. Ele fala muito do nosso raciocínio mais clássico, nosso raciocínio mais direto, aquilo que é mais conclusivo, mais pragmático, e da nossa razão, principalmente ligada às questões cotidianas, às informações cotidianas. Porém, quando a gente fala do signo de Peixes, a gente está falando de informações que muitas vezes estão no mundo abstrato, que estão mais ligadas à nossa sensitividade, à nossa sensibilidade, à questão da emoção. Então, quando Mercúrio passa pelo signo de Peixes, sempre é um momento em que a gente volta aos nossos pensamentos, às nossas reflexões, a nossa capacidade de dinamizar as informações para esse lado mais sensível. Então é um momento em que muitas fichas começam a cair a respeito de emoções, de sensações, de sonhos, de sentimentos que antes estavam muito nebulosos, estavam naquele véu netuniano daquela fantasia, né? É o momento em que fichas vão começar a cair. Então, sobre esse trânsito, como sempre, hoje não seria diferente, eu fiz um texto, eu vou estar lendo e comentando com vocês. Vamos lá? Trânsito que abrirá as portas do nosso pensamento para romper com barreiras e limites do nosso lado racional mais clássico, que, como a gente falou, é aquele lado racional que só acredita vendo, aquele lado racional que precisa daquela coisa palpável de pegar para ver se é real, precisa ter uma coisa ali materializada na sua frente para você conseguir analisar e descrever e classificar aquela coisa, né, de dentro, colocar dentro das caixinhas e tudo mais. Mercúrio, especialmente Mercúrio quando está sobre a influência de Virgem, que é, no caso, o oposto complementar de Peixes, ele gosta muito dessa organização mais prática, né? Então, esse lado mais racional, mais clássico, quando Mercúrio passa por signo de Peixes, ele rompe algumas dessas barreiras que, apesar de serem muito necessárias para lidar com as coisas práticas do dia a dia, pode acabar limitando a nossa percepção extrasensorial e contato intuitivo com o lado extrafísico. Então, o que isso quer dizer? A gente precisa dessa razão, dessa racionalidade do signo oposto a Peixes, que é Virgem, que é o signo de regência do próprio Mercúrio, né? Mercúrio, portanto, quando ele está em Peixe, a gente fala que ele está em exílio, mas isso não quer dizer que é ruim, não quer dizer que o planeta fica fraco, né? Ele está lidando com uma linguagem que é nova para ele. Portanto, ao contrário do que se pensa, pessoas que têm o Mercúrio no signo de Peixes são pessoas que têm habilidades diferentes do comum, do que se espera de Mercúrio. São pessoas que têm uma facilidade de se conectar com um lado subjetivo, com uma certa facilidade que outras pessoas não têm. Então, Mercúrio no signo de Peixes nos revela as habilidades, né? Não ao contrário do que se pensa, tá? Então, esse lado mais prático, ele é necessário para o nosso dia a dia, mas ao mesmo passo que ele é necessário, se ele está em excesso, se ele está muito enraizado, engessado, né? Aquela coisa mais positivista que a gente fala, né, dentro do meio acadêmico, então isso acaba limitando a nossa percepção extrasensorial, o nosso contato com as emoções.
Porque Mercúrio, quando ele não consegue se conectar, essa mente, quando eu falo Mercúrio aqui, eu não estou falando do planeta, né? O arquétipo de Mercúrio. Então, quando a nossa mente racional não consegue se conectar com esse lado abstrato, muitas vezes a gente sente a sensação de estar desnorteado, de estar perdido num oceano de emoções, certo? Então, quando o Mercúrio entra em Peixes, é uma ótima oportunidade que a gente tem de alinhar esse lado racional com esse lado extrasensorial. Então é o momento em que a gente passa a entender as sensações que a gente sente quando chega em um determinado lugar, que tem uma determinada energia, a sensação que muitas vezes já passa direto para o corpo, né? Acontece, a gente já somatiza direto o nosso corpo, coisas que estão nas nossas emoções, coisas que estão nos nossos sentimentos, ou a vibração que está naquele determinado ambiente, que está com aquelas pessoas que estão naquele ambiente. Então, é o momento da gente alinhar essas percepções, entender o que é o que é a percepção, o que é a intuição, o que é a nossa imaginação tentando passar a perna na gente, o que são traumas inconscientes, tá? E isso tudo fica muito mais fácil de fazer quando o Mercúrio está em Peixes, ok? Contato intuitivo com o lado extrafísico, que apesar de não ser palpável, a gente não pode pegar, né, essas coisas, esses sentimentos, essas sensações, mas apesar de não serem palpável, é tão real quanto as manifestações materiais. Então não é porque a gente não pode pegar uma emoção, um sentimento na mão, que isso não seja real, né? Que isso seja imaginação da nossa cabeça, ou que a saúde emocional e espiritual tenha menos importância que a do corpo físico, né? Que a gente falou isso no nosso vídeo do cafezinho com os astros, em que eu trouxe uma reflexão a respeito da importância do terapeuta alternativo para a sociedade, que é tão importante quanto os médicos do corpo físico, né? Então, não é porque a gente não pode pegar determinadas coisas com a nossa mão material que essas coisas sejam menos importantes ou menos reais. Tem um trecho do filme Matrix, quem já assistiu aí, acredito que a galera mais novinha ainda não tenha assistido, é um filme ali dos anos 90 e tudo mais. Eu assisti ainda quando eu era criança, lançou o Matrix 2, o Matrix 3, e eu me lembro muito bem que em determinado momento o Morpheus, que é o hacker mais procurado dentro da Matrix, né? Ele fala pro Neo que acaba de chegar ao fundo da toca do coelho, seria uma metáfora aqui ao fundo do zodíaco, né? Ao final do zodíaco, o Neo descobriu que na verdade a realidade que ele estava inserido, aqui tem spoiler, tá, gente? O Neo descobre que na verdade a realidade que ele estava inserido era um programa de computador. Era tudo uma computação ali, era tudo uma ilusão, era tudo um mundo netuniano, né? Um mundo ilusório. E aí quando ele chega nesse com o Morpheus, ele percebe tudo isso, ele fala, então quer dizer que nada daquilo que eu vivi era real? E o Morpheus fala, bom, se a gente for interpretar o que é real, o que a gente pode sentir, o que a gente pode cheirar, o que a gente pode pegar na nossa mão, então real são simplesmente informações das nossas sinapses, choques elétricos que o nosso cérebro é capaz de produzir. Então, será que os nossos sonhos, as nossas emoções, a espiritualidade, né, a mediunidade não é real? Ou será que a gente que tá muito ligado a esse lado mais positivista, pragmático, né? Será que o nosso campo mercuriano de atuação não está muito ligado ao mundo material e na verdade existe um oceano, né? Existe toda uma matrix que está nos moldando e nos levando a pensar dessa forma. Então fica a reflexão e também fica a recomendação. É um filme que tem tudo a ver com Mercúrio no signo de Peixes, inclusive porque fala da tecnologia, né? Porque aquele mundo ilusório é um programa de computador. Nada mais mercuriano do que isso, né, gente? Então, fica aí a reflexão. Por isso que esse Mercúrio em Peixes, ele pode gerar gatilhos ligados à negação.
e ao escapismo. Então, o que acontece com o Neo quando Morpheus mostra para ele que aquele mundo que ele estava vivendo a vida toda dele era um mundo de computação gráfica, era uma ilusão? O Neo age na negação. Ele fala: não, eu quero sair, eu não quero, é mentira, você está me enganando. Então é a negação. Então, muita atenção, pessoal, para nesse período que vai do dia 2 de março até o dia 19, para a gente não cair nisso. Muitas vezes a verdade, esse mundo que existe além da nossa percepção material, se revela para a gente e a gente age na negação. Não, mas isso aí a pessoa tá ficando louca, precisa tomar um remédio, a pessoa tá pirando a cabeça, isso aí não existe, isso aí é mentira, né? Então, cuidado pra gente não cair na negação também, ok? Mercúrio em Peixes é a oportunidade de entender e ver nexo em assuntos que ainda não compreendemos. Então, coisas que às vezes são muito nebulosas da gente entender. Né? O que pode acontecer, por exemplo, o mundo espiritual. Pô, mas será que existe mesmo? Mas será que aquelas pessoas lá incorporadas, será que elas estão fazendo um teatro? Será que é verdade? Vejam, né? O teatro, a fantasia também é de peixes, né? Então acaba confundindo a nossa mente, né? Essa energia de peixes, ela tem o trabalho ali de confundir a nossa mente, né? Porque mexe com um mundo que a gente ainda não conhece por completo, tá? Então, é o momento em que o Mercúrio em Peixes, quando ele traz essa razão para esse mundo mais não palpável, é o momento que a gente dá de cara com a revelação de que determinada coisa é real, né? Talvez algo que a gente ainda não compreendia por completo, né, como a própria espiritualidade, é no momento em que acontece um evento ali na tua vida que mostra que é verdade, que existe mesmo, que não é um teatro, né, que aquelas pessoas não estão loucas, que existe um lado em que a gente não pode ver com os nossos olhos físicos, mas que a gente pode sentir com a nossa percepção extrasensorial, ok? Isso, portanto, inclui tomar consciência de informações referentes a assuntos até então ocultos e inconscientes. Então, no momento que você recebe uma mensagem com um assunto a respeito de um assunto que você não sabia, que você descobre alguma coisa que estavam falando ao seu respeito, seja bom ou seja ruim, tá? É o momento em que a revelação chega, que o Mercúrio da consciência e da razão toma partido daquilo que ele ainda não entendia muito bem, aquilo que estava meio nebuloso, meio oculto por aquele véu de Netuno, ok? Então, podemos receber mensagens, ligações inesperadas, cartas, né? Também a carta ainda existe, né? Hoje o WhatsApp está na moda, mas ainda podemos receber cartas ali com informações de alguém distante, alguém que não tem acesso à internet, enfim, tudo isso pode acontecer. Pessoas do nosso passado, que há muito tempo, né, nós não víamos, e isso principalmente durante a lua cheia, tá, gente? Porque a lua cheia, ela fala como envolve a lua, e a lua tá ligada com a questão do passado, das memórias da infância, da imagem da mãe, ou a imagem maternal, porque né, todo mundo que tem ali a figura materna presente, né? Então, a lua fala sobre tudo isso, então coisas do passado também, mensagens referentes a pessoas do passado, a situações do passado, podem ser reavivadas nesse trânsito de Mercúrio pela constelação do signo de Peixes, ok? Por outro lado, podem haver conflitos de informações e confusão mental. Por quê? Esse Mercúrio ele vai conversar em quadratura com o Marte ali no signo de Gêmeos. E Gêmeos é um signo também regido por Mercúrio. Então, Marte ele já está executando diversas conclusões, já está cortando diversos laços, já está fazendo com diversas conversas que tinham que acontecer para resolver diversos assuntos estejam acontecendo. Mercúrio no signo de Peixes tensionando esse Marte, ele pode causar alguns conflitos de informação, do tipo, uma pessoa me contou uma coisa, mas a outra pessoa que eu também confio muito me contou outra coisa. Quem é que está falando a verdade? Qual informação é verdadeira, né? Nesse momento que a gente deve se conectar
com a intuição, porque aí talvez aquela palavra que é do mundo mais palpável, ela esteja te mostrando uma coisa, mas talvez a resposta esteja dentro de você, ou esteja dentro da espiritualidade, dentro da tua intuição. Então, nesses conflitos de informação, antes de tomar partido, até porque a gente está passando por um momento de muita violência, né? Isso já foi falado diversas vezes. Antes de tomar partido, antes de tomar uma conclusão, respira, vai meditar sobre o assunto. Vocês sabem a carta do eremita? Vou pegar a carta do eremita aqui para vocês. Então aqui a gente tem a carta do eremita. Então no momento que chegou informações conflitantes, confusas, em vez de tomar uma atitude, abstrai. Vai meditar, vai refletir sobre o assunto que a resposta vem, tá? Mercúrio em Peixes fala sobre isso. A resposta vindo no momento de introspecção, de contato com as águas internas. Beleza? Então, momento excepcional para expressões artísticas e praticar um tempo de recolhimento intelectual. Porque o que acontece, né, gente? Quando a gente fica muito na negação, quando a gente não quer olhar para uma situação, a gente acaba procurando subterfúgios no mundo externo para aliviar aquele conflito interno. Então é esse momento que a gente não deve fazer isso. É nesse momento que a gente deve encarar esse conflito interno para que a gente não fique assim, ó. Essa carta, 2 de espadas. Essa carta que fala da negação, né? Vocês vejam aqui. A mente consciente, representada pelas espadas, que representa o ar, que representa Mercúrio, tá? A mente consciente negando, bloqueando determinada informação, porque existe um oceano de emoções que a pessoa tá virada de costas para ele. A pessoa tá cega, ela não quer ver, ela não quer, ela tá se negando a ver essa situação. Veja só como não é Mercúrio no signo de Peixes, né? Essa carta 2 de espadas, né, é muito representativa dessa situação. E aí, para que a gente consiga enxergar para esse oceano, a gente tem que deixar essa espada de lado. A gente tem que se abrir o nosso peito. Olha só, a pessoa ela tá cruzando, ela tá na negação, cruzando ali no chakra cardíaco, ou seja, está fechada, ela não quer sentir, ela não quer ter contato com essas emoções, com essas sensações. Mas para que a gente consiga lidar com esses problemas, a gente precisa olhar para essa situação. Situações que muitas vezes a gente fala assim, não, esse assunto eu não quero mais, eu vou colocar uma pedra em cima desse assunto. É aí que está o problema. É aí que tá o problema. É claro que tem certas coisas que são dolorosas, né? E eu não tô tirando aqui o mérito da dor, não tô tirando a importância e a gravidade que talvez, né? Cada um tem a sua ferida, cada um sabe onde o calo aperta mais, né? Eu não tô desmerecendo o calo de ninguém. Mas para que a gente consiga tratar esse calo, a gente precisa olhar para ele. A gente precisa saber onde ele tá. Correto? É o que a gente vem falado aqui em vários vídeos. Como é que a gente trata uma ferida? Como é que a gente faz uma asepsia numa ferida se a gente não sabe nem onde essa ferida tá, né? A gente vai acabar passando bisturi ali numa área que não tá machucada e acabar gerando novas feridas. Ok? Então, necessidade de expressar sentimentos e sensações, de comunicar. Então, é o momento de colocar para fora. Colocar para fora. Ah, como é que eu faço isso? Cada um tem a sua forma. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de gravar vídeo no YouTube, tem gente que prefere ir na terapia. Então, cada um tem uma forma ali de lidar, de expressar aquilo que precisa ser expressado. Encontre a sua maneira, né? Cada um tem uma maneira e o Mercúrio em Peixes é excepcional para isso, tá bom, gente? Então vejam, pessoal, que apesar do que se fala do posicionamento de Mercúrio em Peixes, ele pode ser um posicionamento incrível, né? Ele pode ser um posicionamento que dá dons para a pessoa. Então a galera que tem Mercúrio em Peixes aí, que já está acostumado a ouvir, ah não, porque é um posicionamento fraco, porque é um exílio, porque é um posicionamento ruim. Não, 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 nada disso.
É um posicionamento incrível que, se bem explorado, pode ser ali uma dádiva na vida da pessoa. Tá certo, gente? Pessoal, isso é um pouquinho sobre o Mercúrio no signo de Peixes e a lua cheia no signo de Virgem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia. Eu agradeço de coração todo mundo que desejou melhoras, todo mundo que fez orações. Eu já melhorei da garganta, como vocês podem ver. E é isso aí, né? Hoje eu estou melhor do que ontem e pior do que amanhã, porque estamos sempre na busca do autoconhecimento, estamos sempre procurando nos melhorar, tá certo, gente? Então é isso, com essa frase que eu encerro. Um beijo e até a próxima!